Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Internauta, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Nestes tempos de pandemia que estamos vivendo, somos todos forçados, de uma maneira ou outra, a sair da rotina que tínhamos estabelecido em nossas vidas e gradativamente somos impelidos a um modo diferente daquele a que estávamos acostumados. E, verdade seja dita, depois de algumas semanas nesse jeito novo de viver, estamos nos habituando, ou melhor, estamos nos conformando à nova situação. Como diriam os mineiros, a esse novo trem de vida. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Esse é um ditado popular antigo. E esse conformar-se ao novo é sabedoria. Como a água que corre desviando-se e contornando os obstáculos para seguir o seu curso natural. Mas, falando em sabedoria, lembremos-nos que ela é dom de Deus. A sabedoria é dom de Deus. Brevemente celebraremos Pentecostes, grande solenidade que marca a vinda do Espírito Santo. O calendário litúrgico segue imutável, com as adaptações necessárias, bem verdade, passando do presencial para o virtual. Aprendemos a celebrar à distância, em razão dos templos fechados, e reinventamos as pequenas comunidades eclesiais, as primitivas igrejas domésticas, que são as primeiras células da grande igreja de Jesus Cristo. Essa grande igreja estabelecida no mundo já há mais de 2000 anos. Dessa forma, apesar das dificuldades que enfrentamos, mas com toda a criatividade que Deus nos dá, seguimos de celebração em celebração, fazendo memória dos santos, as festas e as solenidades. E estamos às portas da celebração de Pentecostes. Pentecostes do grego, 50º, 50 dias após a Páscoa. Era uma grande festa judaica, na qual os judeus celebravam a memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, também chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Festa da Colheita porque a colheita dos grãos, do trigo, da cevada acontecia nesta época, e Festa das Semanas porque depois de 7 semanas da Páscoa. No calendário litúrgico cristão, nós comemoramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa, a saber, os 40 dias que Jesus ficou com os seus discípulos, dando-lhes ensinamentos, dando-lhes as suas últimas instruções, digamos assim, e depois mais 7 dias contados da ascensão e 3 dias em que ele ficou sepultado. No Antigo Testamento, nós vemos Deus dando a Moisés os mandamentos, selando a aliança com o povo que havia tirado do cativeiro lá do Egito. No Novo Testamento, novamente, é Deus quem vem ao encontro do homem como o Espírito Santo, prometido do Pai, enviado em nome de Jesus Cristo.
vem para nos acompanhar e recordar tudo aquilo que Jesus havia ensinado e que encontramos nas páginas da Sagrada Escritura, na tradição oral e no magistério da Igreja. E tudo que ao longo de toda a história da Igreja foi vivido, também isto, testemunhado pelos mártires e todos os santos. O Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Advogado, no qual fomos batizados, isto é, mergulhados, é quem nos orienta em nossas palavras, nos encoraja a ser testemunhas e a viver segundo a palavra de Deus. Então, quando nós celebrarmos o Pentecostes daqui a alguns dias, ou seja, quando celebrarmos a vinda do Espírito Santo, tenhamos em mente que ele vem para nos acompanhar na caminhada das nossas vidas. Ele vem para estar conosco todos os dias da nossa existência e ainda nos traz a cada um de nós, a todos nós, ele nos traz como que uma mala repleta de presentes, de dons, que dizemos os dons do Espírito Santo. Às vezes, nós misturamos um pouco as palavras que pensamos serem sinônimas, isto é, que tenham o mesmo significado, e assim nos precipitamos, precipitadamente, sem parar um pouco para pensar. É o caso da palavra dom, que às vezes utilizamos como virtude, e elas têm significados diferentes. Comecemos então pela virtude. Se formos aos dicionários, nós vamos ler que virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Uma boa qualidade moral, uma disposição firme para essa prática, um valor especial. A virtude tem em oposição a ela o vício. Existem duas categorias de virtudes, as naturais e as sobrenaturais. As virtudes naturais são aquelas cujas práticas dependem exclusivamente da boa vontade da pessoa, da boa vontade pessoal em exercitá-las. E essa boa vontade pessoal acabam por se tornar como que um hábito nas nossas vidas, na vida de quem a pratica. Por exemplo, a pontualidade. Há pessoas que são extremamente pontuais. Pontualidade realmente é uma virtude. Pontualidade não significa ser escravo do relógio, mas nos dá a agradável certeza de nós não nos fazermos esperar por ninguém ou ter de se fazer esperar. Pessoa habitualmente pontual em seus compromissos é uma virtude. A virtude da veracidade. Nós a percebemos especialmente nas crianças. Falar sempre a verdade. As crianças sempre dizem a verdade, mesmo com o risco às vezes de serem até castigadas, repreendidas por uma coisa mal feita que tenham feito, mas elas não são capazes de ocultar aquilo que fizeram, aquilo que praticaram. Quem tem essa virtude sempre diz a verdade, não importando então as consequências. Esses são dois exemplos aí de virtudes naturais, existem muitas outras virtudes naturais, mas vamos agora às virtudes sobrenaturais, ou as chamadas virtudes infusas. São aquelas de caráter sobrenatural, entendidas como que qualidades inseridas em nós por Deus, para que nós possamos desempenhar as faculdades sobrenaturais, de modo assim a praticarmos atos que sejam louváveis. Elas são agrupadas, as sobrenaturais, elas são agrupadas em dois tipos, as teologais e as cardeais.
Teologais são aquelas que nos colocam em sintonia direta com Deus, na nossa ligação vertical, a verticalidade, eu e Deus. As virtudes cardeais, vejam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. As virtudes cardeais, elas nos colocam num bom relacionamento conosco mesmo e com os nossos irmãos. Elas são 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E para cada uma delas há desdobramentos que não temos como abordar neste nosso programa de hoje. Este é um resumo sobre as virtudes. Vamos agora aos dons. Dom é dádiva. A própria palavra nos remete a isso. Dom é dádiva, é presente, dote, qualidade natural inata. Exemplo clássico é o dom para as artes, pintura, desenho, música, escultura, etc. São dádivas com que as pessoas nascem para realizar coisas que são destinadas a poucos. Há também desdobramentos quanto aos dons. Temos os dons sobrenaturais ministeriais, os de santificação e os dons espirituais ou de serviço. Os ministeriais são 5. Está lá relacionado, elencados por São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Eles constituem, os ministeriais são os profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Os dons de serviço estão em 1 Coríntios 12. Em algumas traduções da Bíblia nós encontramos a palavra carisma, ao invés de dom, significa a mesma coisa. E São Paulo nos diz, vamos ler lá no texto. E São Paulo nos diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito é quem distribui tudo para em todos. Então, esses são os dons que São Paulo nos diz como sendo os dons de serviço. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida para falarmos sobre os dons ministeriais, porque São Paulo fala desses dons de serviço e ele diz, mas aspirai aos dons mais altos. Aguardemos um instantinho e voltamos já depois do intervalo. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
E voltamos, internauta, depois desse breve intervalo. Terminamos o primeiro bloco lendo 1 de Coríntios, capítulo 12, em que São Paulo nos dá a relação dos dons de serviço, esses dons que contribuem dentro da comunidade para o crescimento de todos. São dons de serviço. Mas São Paulo diz ao final desse capítulo 12, aspirai aos dons mais altos. Quais seriam esses dons mais altos que São Paulo nos diz? São aqueles que a igreja denomina como os 7 dons do Espírito Santo. 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade, fortaleza e temor de Deus. Nós vamos refletir sobre esses últimos dons. No início do programa, nós lembrávamos que o Espírito Santo que foi derramado em profusão sobre a igreja desde aquele primeiro Pentecostes, ele continua a nos dar os dons que nos são necessários para a nossa caminhada, não importando as vicissitudes a qual nós estamos sujeitos, as vicissitudes do dia a dia, sejam elas quais forem e quanto tempo durem. O Espírito Santo, divino hóspede de nossas almas, desde o nosso batismo, crisma, eucaristia, nos dá, digamos, o pacote completo, sem faltar com respeito o combo master, para que nós tornemos-nos então possíveis na nossa caminhada rumo à santidade, que nós enfrentemos todas as dificuldades acompanhados por esse Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, lá no número 1831, nos ensina que em plenitude esses 7 dons pertencem a Cristo, Filho de Davi, como lemos lá em Isaías, capítulo 11. Vamos buscar na palavra. Isaías, capítulo 11. 11, 1 e 2. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Então, Isaías 11, 1 e 2, nos fala desse renovo que sairá do tronco de Jessé, Jesus, profetizando Jesus, e ele diz que esse Espírito do Senhor repousará sobre ele e permanecerá. Então, esses dons que lemos em Isaías, eles, se nós os temos, eles realmente completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Os dons tornam então os fiéis dóceis para obedecer às inspirações divinas. Comecemos a refletir sobre esses dons. Comecemos pelo dom da fortaleza. Eu penso seja muito próprio falarmos sobre a fortaleza nestes tempos que estamos vivendo. O dom de fortaleza, que também é uma virtude. Nesses tempos que vivemos aí de isolamento social, quando somos instados a ficar distantes uns dos outros, a fortaleza é o dom que dá solidez, segurança, força moral, energia, firmeza, nos faz corajosos nos mais improváveis momentos das nossas vidas, nas mais improváveis situações que possam advir, que possam suceder. O dom da fortaleza torna forte e heróica a nossa fé. Não precisamos procurar muito para encontrar exemplos de fortaleza. Basta lançar os olhos para a vida dos mártires e a coragem que tiveram. A fortaleza nos mantém perseverantes e firmes em nossas decisões. Não vacilamos,
Quem for dotado desse dom não se amedronta diante das ameaças e das perseguições, pois confiam incondicionalmente no Pai. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo 20, nós lemos: nada temas ante o que hás de sofrer, porque esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum tempo. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Que promessa maravilhosa. Por isso, internauta, tenhamos a convicção de que a fortaleza é o dom que nos mantém firmes na travessia das tormentas. Quem tem o dom da fortaleza, pela própria palavra, quem tem o dom da fortaleza é forte. E forte não fisicamente, isso não importa, é sim forte moralmente, inquebrantável em seus princípios de retidão moral. Inquebrantável em seus princípios de retidão moral, sim, apesar das flexibilizações incentivadas pela sociedade nestes tempos. Não é fácil. Não é fácil, especialmente nesse século, ser cristão. Importa fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Contudo, não é assim que vive o mundo todo, que impõe uma onda de contestação aos princípios cristãos. Não é à toa que desde os anos 70, os movimentos marianos pedem a Nossa Senhora a proteção para os fiéis e para o mundo todo, rezando o ato de consagração a Maria, cujo ato finaliza, penso mais assim: conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Deus, Mãe de Jesus e nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. São Paulo testemunhava que tinha combatido o bom combate, vencido a carreira e guardado a fé. Mas ele mesmo, em um determinado momento, ele tinha clamado a Deus que lhe tirasse o espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12. Então, caríssimos, os dons são presentes do Espírito Santo para que a nossa fé triunfe diante das dificuldades. Os dons que florescem em nossas consciências tornarão mais fácil a nossa peregrinação neste mundo. Ao final, tudo acontece primeiro aonde? Nas nossas mentes, em nossos corações. É em nossa consciência, nosso sacrário, onde estamos sozinhos com Deus. É isso que nos fala o catecismo. Nosso sacrário, onde estamos sozinhos com Deus. É lá que ressoa a sua voz. A voz de Deus ressoa dentro dos nossos corações. Por isso, é nesse lugar, nesse sacrário, é que fazemos as nossas escolhas morais. As nossas escolhas morais que quase sempre contestam aquelas do mundo. Lembro-me que no programa anterior nós dizíamos que coragem não é sinônimo de não ter medo. Ter coragem não significa não ter medo. Pelo contrário, a pessoa corajosa enfrenta as dificuldades apesar do medo. A coragem nasce da certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas.
E essa certeza nos vem desse dom maravilhoso da fortaleza. Como se estivéssemos sendo fustigados por ventos impetuosos, e apesar dele, nós travamos o leme e por isso não nos desviamos da nossa meta, do nosso porto seguro à nossa frente. O catecismo ainda nos ensina que podemos e devemos resistir às tentações e a continuarmos sempre firmes na procura do bem. Venceremos o medo, inclusive o medo da morte. Suportaremos a provação e as perseguições. O dom da fortaleza ou da coragem nos prepara para remar sempre contra a corrente. Resistir aos apelos do mundo e ignorar o canto das sereias. Ignorar o canto das sereias. O mito das sereias, né, que eram mulheres da cintura para cima e peixe da cintura para baixo, ele faz parte da mitologia grega e dos povos ali ao redor do Mediterrâneo. O mito diz que o canto das sereias era maravilhoso e tão belo que enlouquecia os marinheiros que se atiravam ao mar em direção ao som e acabavam por morrer. Na Odisseia, que é o relato da volta de Troia para Ítaca, o personagem principal, Ulisses, ele ia atravessar aquela região, aqueles mares onde se dizia que eram os mares onde se encontravam as sereias. Então o que Ulisses faz? Tampa os ouvidos dos seus marinheiros, dos seus soldados com cera de abelha, para que eles não ouvissem nada. E pediu para que os marinheiros o amarrassem ao mastro do barco e não o soltassem de forma alguma, nem mesmo que ele implorasse para que fosse libertado. No seu livre arbítrio, no exercício do seu livre arbítrio, ele quis ouvir o canto, mas não queria ser seduzido por ele. Queria conhecer, mas não se deixar levar. Quando pediu para ser amarrado, ele admitiu sua fraqueza, suas limitações, as suas carências, e que poderia ele também ser enganado pelo canto das sereias. Reconhece a sua vulnerabilidade, a sua humanidade e usa a inteligência. Ao pedir para ser preso ao mastro da embarcação, ele revela que está focado no seu objetivo final, que era chegar em sua casa, lá em Ítaca. Assim, caro internauta, somos nós na barca de Pedro, na igreja. Prendemo-nos não a um simples mastro, mas prendemo-nos à cruz de Jesus. É através dela que somos salvos. Por isso, não nos apartemos nunca da cruz de Jesus. E lembremos-nos de que daquilo que o próprio Jesus nos diz em certo momento, lá em João capítulo 16, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, tende fortaleza, ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância.